E hoje nós chegamos num ponto em que surge essa pergunta: como identificar a religião verdadeira? Nós temos representados aqui parte dessas grandes religiões que há no mundo, né? Mas como identificar a verdadeira religião ou a religião verdadeira? E quando nós pensamos nisso, meus irmãos, talvez nós deveríamos mudar a pergunta e pensar para nós o seguinte: como se caracteriza um verdadeiro adorador? Um adorador do Senhor. Será que são as suas vestimentas? Será que é a sua postura religiosa? Será que são os rituais sagrados que ele participa? Como se identificar? Como é que se caracteriza um verdadeiro adorador? Então, meus irmãos, nos dias de tribulação, como a gente está passando agora, de provação, dias aí de pandemia, é necessário que a atuação dos crentes, dos verdadeiros crentes, ela seja uma atuação notória no mundo, tá certo? Mas de que maneira os crentes se postam, reagem, que demonstre que de fato eles são verdadeiros adoradores do Senhor? E aí eu queria ler então o finalzinho do capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, e ler o finalzinho ali, os versículos 26 e 27, tá bom? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. O que a palavra de Deus fala acerca disso? Então diz assim, Tiago 1, 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus queridos, nós temos aqui, ao olhar para este texto bíblico, a seguinte observação: a verdadeira adoração, e a gente vai descobrir isso ao olhar para esse texto, requer real transformação e digna ação. E ao olhar então para esse texto, nós vamos pensar algumas coisas juntos. Por exemplo, quando nós falamos sobre essa questão de real transformação, percebemos que a palavra de Deus ela requer do verdadeiro adorador uma vida transformada. Porque veja só, gente, diferente do verdadeiro crente, aquele que é religioso, ele simplesmente cumpre determinados ritos, mas a sua vida não muda. Então ele é um assíduo praticante da sua religião, mas a sua adoração, ela é vã. A sua religião, ela é inútil. Por quê? Porque não afeta a sua vida, não transforma a sua vida. E aí nós percebemos, queridos, que a verdadeira religião, a verdadeira adoração, eu quero usar esse termo, ela na realidade, ela vai muito além de doutrinas, de rituais, dias sagrados. Ela envolve prática, ela envolve o coração. E a palavra aqui que Tiago usa, né, para descrever a religião, ele fala muitas vezes nesse termo, é uma palavra que ela não tem especificamente o seu uso no meio cristão. Ela é usada algumas vezes só no contexto bíblico, mas de uma forma geral ela escreve a religião como um todo. Envolve, então, a referência lá aos gregos, a sua prática de adoração, a sua reverência a um Deus, a sua adoração a um Deus. Então, todo esse ritual externo de adoração. Então, quando se vê, por exemplo, um muçulmano, né, carregando ali a sua esteirinha para o tempo de adoração, quando você percebe que um rabino carrega ali as suas, né, né, os filactérios para promover ali a sua oração, a sua adoração. Então, todo esse aparato externo é o que representa essa palavra adoração, ou religião, como a gente percebe aqui. Mas notem que Tiago ele quer que a gente vá além disso, que a gente vá além das aparências, que a gente vá além desses rituais. E, de certa forma, veja só como essa mensagem ela é muito importante nos nossos dias de hoje, porque hoje nós estamos impedidos
de certa forma, de cumprir um ritual que para nós era muito, vamos pensar assim, acabava sendo até automático. Domingo à noite é dia de ir para a igreja. E nós estamos, então, restritos desse ritual, vamos dizer assim, dessa prática. Tá ok? Mas o que é que o Senhor deseja? O que é que ele busca? Porque observamos, de certa forma, que Tiago também era um praticante das, ah, vamos pensar assim, da lei mosaica. Ele sim tinha, fazia parte das cerimônias judaicas. Afinal de contas, ele era um judeu. E ele não abriu mão de certas coisas. A gente percebe Paulo também fez algum jejum, celebrou algumas das festas. Então, esses homens, nesse período aqui, eles praticavam. Mas veja só, apesar de ter essa religião expressa, essa religião, vamos pensar assim, ritualista, eles iam além das formalidades rituais, eles chegavam na essência do seu relacionamento com o próprio Deus. Então, meus queridos, o que Tiago quer mostrar aqui de maneira categórica é que o relacionamento com Deus, a adoração verdadeira a Deus, ela precisa ir além das expressões rituais, religiosas, às quais nós estamos acostumados. Precisa ser mais. E aí veja que coisa interessante. Tiago, então, para ver se de fato a pessoa é um verdadeiro adorador, ele propõe um teste. E que teste é esse? Observa aí no versículo 26, ele fala, se alguém supõe ser religioso, ele fala, deixando de refrear a língua. Que coisa muito interessante, meus irmãos, quando a gente observa aqui na palavra de Deus, né, que Tiago, ele propõe um teste. E que teste é esse? O controle da língua. Você quer saber se aquela pessoa de fato é um verdadeiro adorador? Se a sua vida de fato passou por uma transformação nesse relacionamento com Deus? É preciso saber refrear a língua. Meus irmãos, veja só que aqui esse teste ele vai além do ritual externo, tá bom? E ele requer do adorador um compromisso de usar a sua palavra, de usar a sua boca de maneira a abençoar. Tiago vai falar mais sobre isso. É interessante como Tiago, ao longo de toda a sua carta, ele trabalha muito com essa questão da língua, porque para ele é muito importante este pequeno órgão ser usado para a glória de Deus e não para a destruição de pessoas. E isso para ele é uma prova muito simples de você observar o crente carnal e o espiritual, o crente que é maduro do imaturo, o verdadeiro adorador de quem não é um verdadeiro adorador, através do controle da língua. Então, meus irmãos, veja só. Deixa eu até citar um exemplo aqui, a gente está vendo muito nessa época, que a gente está no meio dessa pandemia aqui, tá bom? Então, muitos cristãos têm falado acerca das restrições que nós estamos passando. E você já deve ter visto isso na internet, recebido algum vídeo, conversado com pessoas sobre isso. E estão se debatendo muito a questão do direito de ir e vir, falando sobre o direito de dar opinião, certo? Falando sobre o direito de cultuar, que estão tirando nosso direito. Enfim, tem uma série de debates por aí acerca dos nossos direitos. E aí as pessoas, então, vão protestar. Elas vão falar sobre isso, elas vão, enfim, criar um certo debate sobre essas questões. Meus irmãos, o que a gente tem visto, e eu não sei com relação a você, mas o que a gente tem visto muitas vezes, as pessoas estão protestando com agressões, com xingamentos, com descontrole total da sua língua. E é interessante que a palavra de Deus, e muitos desses dizem cristãos. Então, meus irmãos, a real transformação que é vista na vida de um adorador é quando ele é capaz de transformar, de controlar a sua língua. Agora, veja só outra coisa interessante aqui, meus irmãos. No próprio versículo 26, ele fala, né, se a pessoa deixa de fazer isso, ele está enganando a si mesmo. A religião dele é vã. Ele não está fazendo nada diferente, então está se enganando. E outra coisa que ele coloca aqui nesse texto, ele fala assim, né? Quando ele começa, né? Deixando de refrear a língua. Eu queria, quando a gente faz esse controle da língua, pensar sobre essa questão do refrear a língua. Meus irmãos, o controle da língua requer esforço. A língua, né? E é interessante aqui, Tiago usando uma ilustração dos arreios que são usados para controlar o cavalo.
E Tiago está usando aqui a metáfora, né, daquele cavalo indomável. E esse cavalo indomável, ele precisa de algo para controlá-lo. Porque se esse cavalo indomável sair desembestado, ele pode ferir pessoas, ele pode provocar tragédias. Então é necessário haver um controle sobre este animal, dominá-lo. E isso se faz através de freios. E é necessário refreá-lo. E aí Tiago usa essa palavra e fala assim que nós precisamos refrear, controlar a língua. Porque o homem que permite que a sua boca seja usada sem controle, e esse controle requer esforço. É uma pessoa que tem a sua religião somente externa. Ele não é um adorador verdadeiro. A sua religião é vã. É isso que ele está colocando aqui. Essa pessoa está se enganando. Então, meus queridos, nada na sua religião parece contribuir para que ela mude de vida, para que ela seja diferente, para que ela tenha uma vida transformada e o seu falar demonstre essa transformação. Então, meus queridos, a ideia de pôr os arreios na língua mostra que essa pessoa precisa ser controlada. E lembra lá no versículo 19, quando nós lemos lá que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, imagina uma pessoa que está na sua ira. É esse cavalo indomável, sem freios, ela vai realmente fazer muita bobagem. E o que isso representa, meus irmãos? Representa uma pessoa que não é um verdadeiro adorador do Senhor. E é isso que Tiago está mostrando. Ele quer que os crentes verdadeiros, que têm uma vida transformada, possa ser visto quando ele abrir a boca e falar, as pessoas possam perceber, ali existe um verdadeiro adorador. Alguém que tem uma religião que de fato é verdadeira, uma adoração que tem sentido, uma pessoa que tem compromisso com Deus. Percebam isso, meus queridos. E eu queria então trazer isso para nós e pensar da seguinte maneira, tá? O verdadeiro crente tem a vida transformada. E essa vida transformada é demonstrada no controle da sua língua, na sua maneira de falar. E aí a pergunta que eu faço para você, meu irmão e minha irmã, como está o controle da sua língua? Você demonstra que é um verdadeiro adorador através do seu falar, porque, gente, ser um adorador cantando, sim, devemos ser um adorador cantando, mas também temos que ser um adorador falando, nos relacionando com as pessoas no nosso dia a dia. Então, percebam, meus queridos, quando você é provocado por meio de ofensas, o que você faz? Quando você tem os seus direitos violados, o que é que você fala? Quando você tem a sua ira despertada, o que é que sai da sua boca? Então, meus queridos, veja só, a palavra de Deus está falando. Se alguém supõe ser religioso, se alguém fala, olha, estou bem, minha religião, eu estou bem na minha religião. Eu sou um adorador. Deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração. A sua religião é vã. Não faz sentido, meus irmãos. Então, essa é a primeira observação, meus irmãos. E veja só, né? Lembra a Gabriela? Ela não era, de forma nenhuma, uma verdadeira adoradora. Porque ela dizia, né? Eu nasci assim, vou ver assim, sempre Gabriela. Não tinha mudança. Então, meus irmãos, precisamos deixar de ser aquele religioso que se engana e sermos os verdadeiros adoradores. Devemos deixar de ser aquele religioso que vive aprisionado pelo vício de falar de maneira desmedida. Tem gente que parece que não consegue guardar a língua dentro da boca. E esse é um vício. Ah, não consigo. Quando eu vi, já falei. Meus irmãos, nós temos que dominar a língua e não ser dominado por ela. Temos que pôr freio e colocar esse freio requer esforço, pensamento, intenção, planos para que a língua seja domada. O religioso, ele tenta se parecer espiritual. Ele tem roupa espiritual. Ele tem postura espiritual. Ele tem o linguajar, assim, os chavões espirituais. Mas quando ele fala aquilo que vem do coração, ele denuncia a sua carnalidade. E, meus irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. O nosso Deus quer que nós sejamos instrumentos dele. Que nós, de fato, mostremos para esse mundo que somos seus adoradores.
Então, veja só. Então, essa primeira observação que nós podemos fazer nesse texto, acerca dessa real transformação que nós passamos. Outra coisa, né, como eu disse aqui, que a verdadeira adoração, ela requer real transformação, mas também ela requer uma digna ação. Porque o verdadeiro adorador, ele não fala mal, pelo contrário, ele faz o bem. E olha só o que diz o versículo 27, quando diz assim, ó, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que Tiago agora vai falar como é que esse adorador, então, ele procede, o que ele faz, como é que ele age. Ele é diferente do falso adorador que fala muita coisa, fala muita bobagem. Olha só como reage, então, o verdadeiro adorador. Eu queria fazer uma distinção aqui e uma observação com os irmãos da seguinte maneira. Vamos olhar primeiro para a vida desse adorador. Porque, veja só, ele tem um relacionamento com Deus. Observe que o versículo diz o seguinte, né? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Então, note, meus queridos, que aqui nós estamos falando de que tudo se começa no relacionamento com Deus. Deus e Pai. E ao chamar Deus de Pai, está mostrando, então, a intenção de filhos que procuram agradar esse Pai. E viver, então, para fazer a sua vontade. É assim, meus irmãos, que demonstramos que somos filhos dignos desse Pai maravilhoso, desse Pai exaltado, desse Pai digno. E aí ele fala que esse relacionamento, essa vida com Deus, é uma vida pura, é uma vida sem mácula, é uma adoração sem falsidade. E aí, meus irmãos, então uma pessoa que vive dessa maneira, ela é agradável aos olhos de Deus. Como eram, e aí talvez Tiago esteja usando aqui um pouco daquela figura que o judeu bem conhecia, das ofertas sem defeito que eram oferecidas para Deus. Como é que deveria ser uma oferta oferecida para Deus? Pura e sem mácula. Não podia ter defeito, tinha que ser perfeita. Então, quando ele faz essa alusão ao sistema sacrificial mosaico, ele está dizendo o seguinte, queridos, que ao invés de dar valor a estas práticas religiosas, nós temos que fazer o seguinte, ter uma vida com Deus que demonstre este nosso relacionamento com Ele, firmado na pureza, que não se acha no sacrifício de animais, e sim naquele coração de adorador, naquele coração que quer agradar o Pai, fazer a vontade do Pai. Essa é a religião pura. Este é a adoração sem mácula. É isso que Deus quer dos seus. Agora é interessante, né, meus irmãos? Acho que você já deve ter ouvido bastante isso, ok? De que nós não devemos ter uma religião, mas um relacionamento com Deus. Mas a ideia da palavra religião é religar, né? Então ela pressupõe um relacionamento. Então, muitas vezes, aqui nesse caso mesmo, ela foi traduzida como religião, mas é uma palavra que em alguns lugares, em algumas situações, ela significa adoração. Tá? Mesmo que seja uma adoração externa, ritualista, mas ela de alguma forma expressa, assim como o povo do Antigo Testamento tinha esse relacionamento com Deus por meio dessas práticas. Assim como nós também adoramos a Deus por meio de práticas. O budismo é uma forma de a gente adorar a Deus. Cantar é uma forma de adorar a Deus. Orar é uma forma de adorar a Deus. Tá bom? Estar reunido, celebrando é a forma de adorar a Deus. Então, meus queridos, esta é a vida do adorador. Um relacionamento com Deus. Aí eu pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem chamado de Pai? Você tem se relacionado nessa intimidade? Como Paulo diz, né? Chamá-lo de Abba. É esse relacionamento, meus irmãos. É aqui que começa a vida do adorador. Nós não podemos adorar o que não conhecemos. Como diz Paulo lá em Atenas. E a gente precisa não conhecer, meus irmãos, conhecer mais a Deus. E aí, por meio desse desvendamento, dessa revelação de quem Ele é, nós estaremos mais aptos para adorá-lo. Como é que está a sua vida de adoração? Como é que está o seu coração diante de Deus? Como é que está seu relacionamento com esse Pai? Além disso, o próprio texto mostra para a gente, além de mostrar a vida do adorador, ela mostra a prática desse adorador.
que ele faz, né? Como ele coloca aqui, tem duas coisas que menciona, né? O que é que ele faz? Ele visita os órfãos, né, e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guarda incontaminado do mundo. Essa é a prática do adorador. Agora, meus irmãos, veja só, né, quando ele fala assim, a religião é esta, não é que Tiago está apresentando uma definição completa. Gente, isso aqui é a verdadeira religião e fora disso aqui não tem nada. Não, não. Ele está dando uma síntese de alguns elementos muito importantes, essenciais na vida de um adorador, tá bom? E se a gente pegar essas duas palavras aqui, a ideia de visitar órfãos e viúvas e guardar-se incontaminado do mundo, nós poderíamos trocar isso por amar ao próximo e amar a Deus. Então, essa é a prática do verdadeiro adorador. Porque, veja só, quando ele fala aí de visitar os órfãos e as viúvas, meus irmãos, isso é amor ao próximo. Tá? Isso é muito simples a gente observar, amor ao próximo. E vamos lembrar, tá, que essa visitar os órfãos e as viúvas envolve mais do que uma visita, né? De você passar lá, ver como a pessoa está, oi, tudo bem? Na realidade, ela indica uma manifestação de empatia, de conhecimento, de entrar na vida da pessoa, identificar necessidades reais e, então, aliviar essas necessidades, ajudar a suprir essas necessidades. Por exemplo, se você conhece um órfão, o que ele precisa? Muitas vezes precisa de um pai, de uma mãe. E aí, o cristão piedoso, ele vai ser esse pai. A mulher piedosa vai ser essa mãe que este filho órfão precisa. Com as orientações, com a provisão, enfim, dar um direcionamento na vida destas crianças. Da mesma forma, queridos, as viúvas. As viúvas, e Paulo fala muito sobre isso, né? Muitas vezes elas não têm ninguém para quem socorrer, às vezes os próprios parentes não estão dando assistência, mas elas são irmãs na fé e elas precisam, então, que a igreja olhe para elas e, de alguma forma, dê uma assistência, dê o amparo que elas precisam. E sabe, irmãos, só pensar nisso, nós temos irmãs nessas condições na igreja, e a gente precisa estar atentos a isso, como igreja, sermos solidários, visitarmos, estarmos atentos à realidade de cada uma, dentro daquilo que elas precisam, necessitam, buscarmos suprir. Essa é uma prática de adoração, meus irmãos. É isso que Deus espera de nós, é isso que é o amor ao próximo, é isso que demonstrar amor a Deus amando também o próximo. Então a gente podia perguntar o seguinte, né? Como é que a gente pode demonstrar isso então? Como nós podemos expressar amor ao próximo, amando pessoas como o Senhor quer que nós amemos? Talvez uma pergunta que deve ficar no nosso coração é como imitar a Deus, porque lembra, Deus amou o mundo que deu o seu Filho, deu aquilo que havia para ele de mais importante. E aí, 1 João 3,16 fala, né, que assim como Deus nos amou, né, e nos deu o seu Filho, nós também devemos amar e dar a vida pelos irmãos. É muito interessante observar isso, meus queridos. Precisamos, então, pensar nisso e principalmente pensar o que fazer nessa pandemia. Quantos órfãos e quantas viúvas nós podemos conhecer, ajudar e fazer alguma coisa por eles? Já parou a pensar nisso? Essa é uma forma muito jóia da gente demonstrar que somos verdadeiros adoradores. Percebe? Não tem a ver com o falar, ir para a internet, brigar, discutir com as pessoas, criar grupos, contestar uma série de coisas, xingar todo mundo. Não, não. O verdadeiro adorador, ele serve, ele ama o próximo, ele conhece necessidades, ele se envolve e faz alguma coisa por essas pessoas. É isso, meus irmãos, é assim que a gente adora a Deus. Aí, então, nós observamos, essa é a primeira observação, tá? Visitar órfãos e viúvas. E outra coisa que ele coloca para nós aí é o seguinte, né? Não se corromper pelo mundo. Queridos, nós temos uma vida dedicada a Deus, nós amamos a Deus quando nós não somos mundanos. O crente verdadeiro não é mundano, tá? Ele busca viver uma vida pura, uma vida santificada. Nós amamos a Deus, não amando o mundo. E aí, interessante que João fala acerca disso, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Aí ele fala sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essas coisas não são de Deus, mas são do mundo. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus irmãos, uma forma da gente demonstrar
que nós somos adoradores de Deus, que amamos a Deus, é não nos corrompendo com este mundo. Eu sei que este mundo hoje em dia ele entra de maneira muito sutil, de maneira muito sorrateira, e vai nos levando e nos fazendo se envolver com as coisas deste mundo. Mas nós não devemos nos corromper. E esta é a maneira, meus queridos, de nós demonstrarmos que somos verdadeiros adoradores, não sendo corrompido por este mundo mau. E é interessante que essa palavra aqui, né, quando ele fala que a ideia de incontaminado, novamente parece que Tiago está trazendo aqui a ideia da adoração que era oferecida ao Senhor. Não podia ser nada contaminado, não podia ser nada impuro para ser oferecido para Deus. Então, o verdadeiro sacrifício a Deus, a verdadeira oferta a Deus, ela precisa ser uma oferta digna, pura, perfeita. E aí nós pegamos, por exemplo, aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Romanos 12, 1 e 2, que esta oferta, sabe o que deve ser, meus irmãos? A nossa própria vida. Que nós devemos oferecer ao Senhor a nossa própria vida. Fazer da nossa vida esse culto a Deus, esse culto racional. Transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de encarar a realidade das coisas. Meus irmãos, é dessa maneira que nós não seremos corrompidos por esse mundo, quando nós priorizarmos Deus na nossa vida. Às vezes, eu não sei como é que é para você, meus irmãos, mas muitas vezes, nós, como diz Jesus, né, os cuidados deste mundo, muitas vezes sufocam a nossa fé, a nossa adoração, a nossa devoção a Deus. A gente não pode permitir, meus irmãos, que o mundo nos corrompa, que o mundo massacre a nossa fé. Não podemos deixar, meus irmãos, não podemos ser corrompidos por este mundo. E vamos lembrar, meus irmãos, que mais do que rituais, Deus ele quer a nossa vida no altar. Que nós nos ofereçamos a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, meu irmão, minha irmã, entregue-se a Deus em oração, em adoração, em louvor a Ele. Que o foco da sua mente seja adorar a Deus, viver para Ele. E não para as coisas deste mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida. Meus irmãos, essas coisas nos atraem. E isso tira de nós o amor a Deus, corrompe o nosso coração. E é interessante que o próprio João, né, fala sobre a questão da amizade com o mundo, ela é inimiga de Deus. Não dá para a gente conciliar essas coisas. Então, meus irmãos, visitar os órfãos e as viúvas é uma maneira. Não se corromper pelo mundo é outra maneira de termos uma prática diária de adoração a Deus. Cada vez que você não permite que a sua mente e o seu coração seja contaminado pelas coisas deste mundo, você está adorando ao Senhor. Você está glorificando o nome dele. Você está vivendo para ele. Concluindo, meus queridos irmãos, quando nós pensamos acerca dessas coisas, nós podemos chegar a esta ideia de ser um verdadeiro adorador, porque ele é digno e ele merece todo louvor e toda glória. Então, meu querido irmão e irmã, as vestimentas, os rituais, os dias, tá bom? Essas coisas, não é que elas não têm valor, elas são importantes, mas desde que feitas com um coração verdadeiro de adoração ao Senhor. Lembra que certa vez Jesus comentou isso com o povo de Israel? Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Então não serve, meus irmãos. Quando Jesus falou, né, para os fariseus também, vocês não dizem disso, daquilo, mas negam a justiça, a misericórdia, vocês devem fazer uma coisa e outra. Então Deus quer sim a nossa adoração, que ela seja expressa numa canção, num louvor, numa oferta, numa visitação. Deus quer isso de nós, meus irmãos, mas com o coração entregue na presença dele. Os verdadeiros adoradores, aí a gente consegue perceber isso quando ele falou no início, né, a gente leu o texto aqui, que os verdadeiros adoradores sabem controlar a língua. Lembra que Jesus falou, uma vez ele denunciou, ele foi no cerne da questão, quando ele falou assim, a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Ali Jesus pegou pesado, ele foi na raiz.
Ele falou, sabe por que você fala o que você fala? É porque o seu coração está cheio dessas coisas. Então, meus irmãos, vamos mudar o nosso coração, ser um coração adorador a Deus. E aí a nossa boca, certamente, ela manifestará o louvor e a glória ao Senhor. Os verdadeiros adoradores, eles não falam mal, eles fazem o bem. E que bem é esse, meus irmãos? Visitam, ou seja, dão assistência, estão juntos de órfãos e viúvas, e ao mesmo tempo se mantém incontaminado deste mundo. Está disposto a ser esse verdadeiro adorador? Vamos mudar daqui para frente? Percebe, meus irmãos? Mesmo estando longe do templo, mesmo não podendo termos reuniões presenciais, nós podemos, mesmo assim, hoje, amanhã, segunda-feira, ser esse verdadeiro adorador. Vamos ser? Afinal de contas, ele é digno, e a ele todo louvor e toda glória. Amém?